Vamos iniciar a entrevista coletiva do técnico Fernando Seabra. Boa noite, Seabra. Diego Pérez, Rádio 102 FM. Seabra, no último jogo, né, a gente conversou bastante depois da partida lá no Maracanã e você falou que a equipe precisava se manter com muito foco, combatividade nos 90 minutos e falou um pouco sobre os comportamentos defensivos e que a equipe precisava manter o foco em conseguir ser efetiva defensivamente os 90 minutos. Hoje o Bragantino saiu à frente do placar e conseguiu se manter à frente do placar o jogo todo. O quanto isso é positivo até para o restante aí do trabalho, a sequência do Campeonato Brasileiro? Olha, é sempre muito importante sair na frente, né? Isso condiciona muito o jogo, faz o adversário se expor e te proporciona situações de matar o jogo em transições. Hoje nós tivemos algumas, acabamos não concretizando no segundo gol, já desde o primeiro tempo, na verdade, né? Agora, mais difícil do que sair na frente é buscar um empate fora de casa no Maracanã contra o Fluminense, é buscar um 2-0 contra, mesmo que seja em casa, contra a equipe do Ceará. Então, a equipe teve esse mérito de conseguir reagir em situações que não eram favoráveis, né? E o nosso desafio era muito claro, era se impor desde o início para conseguir sair na frente, que não é tão difícil do que você não estar bem no jogo e conseguir buscar um placar. Quer dizer, a gente já tinha conseguido fazer coisas difíceis, o que a gente precisava era fazer, exercer uma postura dominante e sair na frente, né? Então, a gente entrou muito focado nisso, de realmente fazer o primeiro gol, de ser dominante desde o começo do jogo. Sabia que esse seria um desafio enorme, porque a equipe do Botafogo ela tem sido a mais dominante que eu tenho visto, em função de conseguir sair jogando, conseguir empurrar o adversário, conseguir dominar territorialmente o jogo, oferecer poucas chances de gol para o adversário e criar chances de gol com grande volume. Então, a gente poderia ter adotado uma postura de ser mais conservador, de ter se preocupado mais em defender e fazer uma transição, e nesse tipo de cenário, mas nesse clube não, né? Nesse clube não. Nesse clube a gente tem coragem, a gente é extremo, a gente no sentido de ser ousado, né? A gente sabe aquilo que a gente está representando enquanto marca, né? E não tinha nada, uma circunstância melhor do que se desafiar a fazer isso contra uma equipe com essa qualidade, com essa magnitude, qualidade de jogador, qualidade de trabalho. E nós conseguimos. Nós somos extremos na estratégia, na forma de pressionar, conseguimos tirar muito o jogo do goleiro deles no primeiro tempo, que era uma equipe que vinha dominando os adversários, empurrando os laterais, saindo 2-2, com os zagueiros muito abertos, e toda hora o goleiro conseguindo quebrar uma primeira pressão, obrigando os adversários sempre a pressionar com poucos jogadores, né? Então, claro que teve alguns momentos que, pela qualidade do adversário, mérito, e também alguns pequenos desajustes defensivos nossos, eles conseguiram quebrar essa nossa pressão. Foi assim na bola na trave, né, que poderia ter empatado o jogo ali. Mas era um tipo de situação também que a gente sabia do risco que corria, aonde corria. Na bola seguinte, a gente já neutralizou, porque não era uma novidade aquele risco que a gente ia correr. Então, acho que esse é o nosso grande desafio aqui no Red Bull. Acho que a gente conseguiu fazer isso no segundo tempo contra o Fluminense. O vestiário no segundo tempo, no final do jogo contra o Fluminense, foi um vestiário muito triste e de indignação, em função daquilo que se produziu fora de casa no Maracanã contra uma equipe daquela qualidade, e no final ser castigado por causa de dois vacilos. Um defensivo na jogada que originou o escanteio e no outro do próprio escanteio. Mas essas coisas, elas servem de aprendizado e elas mexem, elas mexem com o nível de atenção, elas geram um senso de emergência, né? E eu entendo que passar por aquilo e aquele sentimento no final do jogo, ele foi importante para que a gente se mobilizasse e fosse capaz de dar essa resposta hoje. Falei para os jogadores no final do jogo lá, estou muito triste, muito triste com ter sofrido esse gol e perdido o jogo numa situação que a gente poderia até ter vencido pelo que estava acontecendo, depois que a gente empata o jogo. Mas o meu sentimento em relação àquilo que vocês fizeram, pela competição que vocês tiveram e que vocês imprimiram no segundo tempo, foi de orgulho.
É muito difícil falar que está orgulhoso numa situação que você perdeu e perdeu do jeito que perdeu. Mas eles mostraram o caminho que eles tinham que seguir enquanto grupo, enquanto equipe, e pavimentaram esse caminho, e hoje eles traçaram esse caminho de novo de forma mais forte e decidida. Né? Então, é isso que a Red Bull espera da sua equipe, de quem viste essa camisa, de quem defenda essa marca, essas cores, é que a gente, independente da circunstância, a gente seja corajoso, a gente seja original nas soluções estratégicas que a gente vai jogar, a gente seja muito competitivo, a gente seja agressivo para defender e para atacar. E contra uma equipe muito qualificada, a gente teve o mérito de conseguir fazer isso hoje. Eu acho que isso deixa a gente muito satisfeito com o trabalho coletivo. Você vê que os jogadores entrando e saindo entre um jogo e o outro, e o grupo se reforçando, né? E isso abre uma perspectiva importante no sentido da nossa capacidade de se manter competitivo enquanto equipe para a sequência no campeonato. Boa noite, Fernando. Lucas Lemos, da Rádio Futebol Total. Fernando, teve gol hoje, uma jogada ensaiada de escanteio. Não é à toa que a gente viu na comemoração os jogadores se direcionando ao Vinícius, se não me engano, era ele o auxiliar. Gostaria que você comentasse sobre essa importância da comissão como um todo e como que essa sintonia com os jogadores, a comissão no geral, favorece e fortalece a equipe durante esse campeonato. Perfeito, bem observado. A gente vem trabalhando essa jogada desde a primeira fase do Campeonato Paulista, acho que faz 4, 5 semanas que a gente tem trabalhado essa jogada, talvez até um pouco mais. Já tentamos fazer algumas vezes aqui, ela ou algumas variações dela, e dessa vez ela entrou. Né? Então, é isso. Aprendizado, às vezes, precisa de tentativas, como qualquer coisa, como andar de bicicleta, como qualquer coisa que você se propõe a fazer, como tocar um instrumento, né? E hoje funcionou muito bem. A gente vê o adversário, tem algumas jogadas que são padrão e vê, essa deve entrar pelo comportamento deles, aquela não deve entrar, então vamos buscar essa, vamos buscar aquela outra, vamos evitar essa, porque essa daqui, do jeito que eles fazem, provavelmente não vai gerar nenhuma vantagem, eles vão conseguir marcar. Isso daí é da rotina, né, da preparação estratégica dos jogos, e hoje, tanto a escolha de fazer essa quanto a execução foram muito boas, né, e acaba sendo um golaço. E aí, é importante para vocês verem o quanto que os jogadores valorizam o trabalho, né? E a entrega dos profissionais e aquilo que é feito. E essa reação ali, acho que foi muito importante, foi genuína, porque é preciso ter convicção. Como eu estou falando, faz 5 semanas que treina essa jogada, ela entrou hoje. Todo mundo precisa ter convicção, todo mundo precisa ser resiliente mentalmente para acreditar. Jogador, comissão, o responsável, né, pelas situações de bola parada, que é o Vinícius, e quando a gente tem essa capacidade, pode ser que a gente seja premiado, como foi hoje. Seabra, boa noite, Angelito, TV Bandeirantes. A gente viu o Bragantino hoje, no primeiro tempo, bastante ofensivo. No segundo tempo, aconteceram várias oscilações. E aí o Renato Paiva, querendo o empate ou a vitória, se lançou ao jogo. 5 atacantes. Deixou a defesa, de uma certa maneira, exposta. O que faltou para o Bragantino? Ainda falta algum ajuste? E como manter a intensidade dos 45 minutos para 90 minutos? Sendo que agora vocês têm uma partida importante fora de casa. E o quanto representa esta vitória depois de uma sequência sem vencer? Olha, é uma vitória fundamental. Eu acho que ela reforça a confiança naquilo que está sendo feito, né? Em função também da dimensão, da magnitude e qualidade do adversário. Então, sem dúvida, aquilo que a gente treina, aquilo que a gente fala, quando se comprova na prática e traz o resultado, todo mundo fica mais feliz, mais leve, mais otimista em relação àquilo que pode ser produzido. Comissão, o clube como um todo, jogadores, né? E o próprio treinador, isso é normal. O Paiva, ele acabou voltando no segundo tempo de uma maneira que eles entenderam algumas pequenas janelas que a gente tinha ali, e eu acredito que com um pouco mais de ajuste de tempo nas jogadas, a gente teria neutralizado mais vezes. Tivemos muitas transições, acho que isso poderia definir o jogo, né? A gente conseguir criar uma chance realmente para matar o jogo, né? Agora, a oscilação de intensidade, ela é normal, até dentro do próprio tempo. Se você for ver o primeiro tempo, também teve momento que a gente precisou, uma hora ou outra, parar no bloco médio, uma hora ou outra, circular a bola por trás para descansar um pouco com bola, para poder retomar a intensidade de pressão defensiva que a gente estava colocando, né? Então,
principalmente o seguinte, a gente roubou muitas bolas e atacou rápido, né? Então, em algumas situações, se a gente tiver vantagem para atacar rápido, para ameaçar o gol do adversário, a gente precisa ir. Se não tiver, a gente pode abrir o time e entrar em organização ofensiva, fazer o adversário correr um pouco, e dessa forma a gente consegue controlar um pouco esse desgaste para depois ter que fazer a pressão com intensidade. Então, um pouco mais de leitura para ter controle do ritmo do jogo usando a posse em alguns momentos garante a permanência de sustentar uma pressão mais intensa, né? E no segundo tempo, não estava tão difícil de fazer a leitura, não. Eu acho que foi mais ajuste de tempo em alguns momentos. Pode ser também que a queda da intensidade tenha atrapalhado um pouco. E a gente, se preparando para esse final de jogo ali, teve que fazer a última momento de troca com 30 minutos. A gente já foi para a linha de 5 naquela hora, sabendo que no final do jogo iria pesar jogo aéreo. Tem sempre essa alternativa de usar o Barbosa na frente, como realmente acabou acontecendo, né? Então, naquele momento específico, a gente poderia ter até sustentado mais com 4 atrás, mas por não ter mais uma troca depois, a gente já resolveu fazer naquele momento. De uma certa forma, chamamos até um pouco o Botafogo, e eles tiveram umas 2 situações logo depois dessa troca que poderia ter saído o gol, mas aí a gente conseguiu se organizar, se estabilizar, e acho que conseguiu ser bem efetivo em defender a própria meta. E chega um momento do jogo que o adversário tem que correr todos os riscos e você precisa defender um resultado. Foi o que a gente acabou fazendo. Fernando, Adriano Valentim, Bragança FM. Fernando, hoje você entrou com uma equipe diferente. Hoje você entrou com o Lucas Barbosa e o Mosqueira. Eu queria saber se surtiu o efeito que você queria, se era isso que você queria, e o porquê da mudança. Olha, então, a gente é um grupo, tá certo? É muito difícil todos os jogadores sustentarem o mesmo nível de desempenho durante toda a temporada. Oscilações de desempenho vão ocorrer. O que a gente tem que fazer é preparar todos muito bem para quando alguém não estiver no seu melhor momento, ter alguém pronto para entrar. E aí é isso que foi feito. E a gente fica satisfeito com essas entradas, mas não só com essas. Você vê que o Guilherme entrou num jogo muito difícil, numa situação muito difícil, e deu conta do recado defensivamente, na defesa de área, com cabeceio em bola aberta, dando continuidade, fazendo a bola passar, defendendo o fundo de área, colocou o pé na bola em subida de pressão, tá certo? Eduardo entrou de novo na lateral, dessa vez até mais adiantado, por ser uma linha de 5, e foi agressivo, e entrou com um ritmo interessante de jogo, e conseguir fazer frente ali às subidas do Cuiabano, que entra fresco e é um vigor físico tremendo, não é fácil, era um desafio muito grande, né? E ele também dá conta. Lucas Barbosa, a gente já vem acompanhando e preparando ele perdeu muito do início por causa de uma lesão, né? E tem conseguido, sim, atender e se desenvolver dentro daquilo que a gente pretende. Então, no contexto geral, assim, independente de nome, eu acho que a mensagem que esse jogo deixa claro é que, enquanto grupo, a gente tem se fortalecido, né? Porque os jogadores têm conseguido, em função do tempo de trabalho, começar a compreender e dominar mais as ações que a gente pretende, seja defensiva, seja ofensiva, né? Então, eu acho que toda esse volume de pressão e recuperações e ações defensivas que a gente teve no campo do adversário, ela tem o mérito individual da imposição, mas ela tem o mérito de todos os jogadores terem trabalhado muito para o coletivo. Boa noite, Fernando Seabra, Paulinho Cunha, da Rádio Cidade das Águas, programa Corneteiros. Uma vitória que quebra uma sequência negativa, um gol que foi de bola treinada. A gente, durante a transmissão, também comentou referente ao gol, né, do escanteio curto para o Capixaba, volta a bola ali para o John, ele consegue passar pela marcação do Botafogo, encontra o Eduardo Sacha, gol. Mas, assim, da mesma forma que eu terminei o ano passado, eu vou começar esse aqui. Eduardo Sacha, ele é a peça fundamental no Red Bull Bragantino, e vem sendo. E toda vez que ele sai, a equipe perde um pouco de rendimento no ataque. Fica faltando aquele cabeça de área, um atacante ali na frente, e o Pita, ele entrou para suprir isso aí, só que ele não está conseguindo segurar essa bola no ataque, como hoje foi preciso. Precisava dessa bola segurada lá, até mesmo para não tomar
pressão do Botafogo. Você sente que precisa alterar alguma coisa, ter alguém que possa fazer essa função do Sacha, porque como ele corre muito durante a partida, ele vem buscar o jogo, trabalha muita bola na frente, vai para o ataque, ele acaba se desgastando, né? Ele não consegue fazer os 90 minutos. Só que quem está entrando para suprir não está conseguindo cumprir o papel. Olha, existe a atuação individual de um jogador, existe o contexto do jogo. O Sacha fez uma grande partida e realmente conseguiu se associar muitas vezes, mas jogou a maior parte do tempo num contexto de jogo em que tinha apoio, que tinha aproximação, que tinha uma equipe que chegava no tempo. O Pita entrou numa situação de jogo com a nossa equipe cansada para fazer uma situação de emergência defensiva com linha de 5 e tinha muito pouca ajuda, muito pouco apoio. Então, acho que a gente tem que ter um pouco mais de capacidade de ter uma leitura coletiva do jogo, ao invés de fazer uma análise que seja depreciativa de um jogador. Estou muito satisfeito com o Pita e com o Borbas, inclusive. O Borbas tem treinado muito bem, tem características que são importantes e interessantes para a gente. Ele acabou não entrando nesses 2 jogos, mas ele tem toda a condição de também ser utilizado, assim como o Pita. Sua pergunta foi mais longa que a minha resposta. Seabra, Thiago Sanches, da Mosaico Esportivo. O Bragantino não vencia desde o jogo contra a Ponte Preta, né, a última rodada do Campeonato Paulista, e nos 90 minutos, no caso, e desde então passou por Copa do Brasil, Jogos do Brasileirão, e até o próprio Campeonato Paulista. E hoje vence o atual campeão da Libertadores, o atual campeão brasileiro, um time que tende a disputar aí o título mais uma vez. E quero saber de você como que você vai trazer essa importância do que foi vencer o Botafogo, pensando agora no esporte, jogando em Recife, que sempre é muito perigoso jogar na ilha. Bom, a importância é que a gente consolidou 3 pontos na tabela a nosso favor. Isso daí fica para sempre. Mas isso é o que a gente traz de resultado, né? Foi uma vitória. Agora, ganhar com o jogo é aquilo que a gente vai tirar de aprendizado daqui. Porque, às vezes, você vence um jogo, mas o aprendizado é ruim. Tá certo? Então, esse é um outro jogo que já começa. A gente entender e valorizar os comportamentos que nos permitiram conseguir essa vitória, reforçá-los e ser capaz de reproduzi-los e até de melhorá-los, né? Então, às vezes você vence um jogo por uma circunstância fazendo um futebol que mais para frente não vai te trazer nada, tá certo? Ou você não valoriza aquilo que realmente você teve de mérito e não coloca foco nisso para a sequência. Então, eu acho que a gente tem que ter claro que para vencer um jogo desse nível no Brasileiro da Série A tem que pagar o preço cheio. Tem que ter coragem pra caramba, tem que se entregar fisicamente, mentalmente pra caramba, tem que entrar com um nível de concentração, de atenção, de que é o jogo da vida mesmo, e todo jogo é o jogo da vida, né? E além disso, ter coragem de bancar aquilo que foi apresentado como estratégia e trabalhado para o jogo. E os jogadores fizeram isso no jogo de hoje, vocês viram o primeiro tempo como é que foi, né? Então, a gente segue nesse sentido. É lógico que a gente precisava e não tinha uma sequência de vitórias, mas a gente não pode esquecer que, embora não sejam os resultados e da forma que foi, nesse pacote tem 2 classificações de fase na Copa do Brasil, tá certo? Boa tarde, Seabra, Mário do Correio de Atibaia. Deixando de lado a análise quantitativa, como que você vê essa partida de hoje? Foi uma das partidas mais importantes no seu comando com o Bragantino? E, se você me permite, reiterando a próxima rodada, né, um jogo contra o Sport na ilha, como que você analisa essa preparação para essa partida? Olha, claro que foi uma partida importante para esse momento e esse momento do nosso trabalho, mas eu acho que a partida mais importante que eu posso ter tido no Bragantino era a partida mais importante para o clube e não para mim. Tá certo? Então, não se compara com o nível de importância do jogo contra o Atlético Paranaense, contra o Criciúma. E com todos os jogos anteriores naquele momento que eu assumi. E qual é a segunda pergunta? A gente tem que ver como é que os jogadores vão responder. Eu não olhei nada do esporte até agora, porque eu tinha foco total nesse jogo, como eu sempre falo, né? Então, quando eu venho aqui na coletiva, eu venho para falar do jogo que foi, não do jogo que vem. Boa noite, Seabra. Leonardo, Rádio Futebol Total. Parabéns pela vitória.
Vitória hoje em cima de um Botafogo que, como o amigo disse, campeão brasileiro da Libertadores, estava 8 meses sem perder no campeonato. Eu queria saber se essa vitória ela tem um peso diferente, tanto na questão de confiança como a afirmação do trabalho do grupo. Olha, eu acho que isso depende da nossa capacidade de realmente ganhar com o jogo e consolidar aquelas coisas que são importantes, porque senão a gente fica oscilando. Então, ela pode ter esse potencial se a gente souber compreender e entender tudo que nos levou ao desempenho e ao resultado de hoje. É claro que um momento como esse a gente tem que buscar promover isso tudo, né? E temos poucos dias aí para o jogo do esporte, mas eu entendo também que nem tudo precisa ser racionalizado. Acho que existe um sentimento, né? Existe um sentimento de empoderamento do grupo, dos jogadores, do vestiário, né? E que fica marcado pela forma como a equipe competiu, né? E pela forma como a equipe conseguiu jogar, que a gente consiga reforçar aí algumas ideias e comportamentos que a gente tem colocado e que o grupo conseguiu ir muito bem hoje. Boa noite, Fernando. Hoje foi a segunda vitória em casa na temporada e as duas vezes vocês marcaram gol antes dos 15 minutos. Isso, claro, é super importante, mas eu acho que hoje uma das coisas mais importantes foi o trabalho sem bola, seja na marcação alta, que o Palmeiras tentou fazer contra o Botafogo e não conseguiu acertar, vocês fizeram um pouco diferente, acertou muito, e depois no segundo tempo já sem bola, só que um pouco mais atrás, com outra formação, tudo. O segredo da vitória hoje é o trabalho sem bola? Eu acho que é tudo. É tudo. Eu acho que a gente, quando faz um trabalho sem bola desse nível, a gente talvez seja difícil de ser vencido, né? Então, isso garante que a gente não perca o jogo. Mas, para a gente conseguir vencer o jogo, isso vai depender da nossa competência com bola, seja num contra-ataque, seja numa construção, seja na bola parada, né? Então, acho que é um conjunto das coisas, mas considerando a característica do jogo em função da qualidade do Botafogo, era fundamental hoje que a gente conseguisse tirar o jogo deles. Fundamental. Porque o que eles têm feito é usar os zagueiros muito abertos e conseguir empurrar os adversários para o seu terço defensivo. E como é um time de muita qualidade, mas também de técnica, mas também de muito vigor e imposição física, eles conseguem conter a maior parte dos contra-ataques. Então, defender em bloco baixo não seria uma opção interessante e também não é aquilo que a gente pretende enquanto ideia de jogo, enquanto marca, né? A gente quer enfrentar uma grande equipe e se impor, né? E trazer dificuldades para eles, defensivas, ofensivas, como foi mais o primeiro tempo agora. Foi um nível de entrega física e de intensidade de jogo no primeiro tempo que depois vai cobrar um preço no segundo tempo, né? E até você está jogando contra um adversário que tem um banco muito bom e que também tem muita qualidade e que vai se expor no final. Então, em algum momento aconteceria uma situação de uma emergência mais defensiva. Foi fundamental para que a gente segurasse o placar. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos. Está encerrada a entrevista coletiva do técnico Fernando Seabra.